Ururum, ururum. Turum, 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 turum. Ururum. Fala, doutor, tudo bem? Fala, senhor Beto, tudo jóia? Tá me ouvindo legal aí? Opa, tá o som tá Tá tudo bom, tranquilo? tá tudo tranquilo sim. Já vamos começar a nossa live já. Deixa eu só ajeitar aqui as coisitas, mas... E vamos lá, como é que tá seu sábado aí? Tudo tranquilo, tudo... Pronto para falar de histórias, coisas legais? Sim, sim, tudo na... Só ansioso para bater um papo com você. É, que legal. Primeiramente é um prazer estar falando com você nessa live Prazer é de, meu. cara, de muita coisa legal, conteúdo maravilhoso que vai ter aqui, que a gente vai conversar, que a gente vai conhecer bastante com você. E já vamos começar já você apresentando o Juninho. Então, meu nome é Paulo, né? Paulo Júnior, tá? Eu tenho mais de 40. Trabalho com radiologia há quase 10 anos já, sou técnico em radiologia. Já dou aula desde 2013 para técnico em radiologia também. Tenho especialização em tomografia, trabalhei com radioterapia também. Tem umas coisinhas aí durante o bate-papo que a gente esqueceu, nós vamos falando aí. Que legal. Conta pra mim uma coisa. Desde quando você trabalha com a área de radiologia? Então, eu desde 2011, tá, dando aula, trabalhando na área com tomografia desde 2011. Trabalhando como professor na radiologia desde 2013. Que legal. E assim, sempre foi nessa área. Você sempre pensou em trabalhar nessa área e você também leciona nessa área também? Não, na verdade, eu digo que eu caí meio de paraquedas, entendeu? Eu trabalhei sempre na área de alimentação, tal, ramo de alimentação. Cheguei a ser gerente de pizzaria durante um tempo aí e depois optei por fazer o curso de radiologia. Alguns amigos na época foram fazer e chamaram, estava a fim de mudar de uma mudança de áreas e acabei optando. Isso no E final de dentro desse 2010. processo, teve algum, dentro da área da radiologia, você sempre se interessou para a questão histórica? Teve algo que incentivou? Ou foi só o curso e a galera que você estava na época ali, imerso a isso? Então, eu tenho um lado meio histórico, entendeu? Os meus alunos sabem que eu sou meio fissurado, meio voltado para datas. Eu gosto de datas, tipo data de isso, daquilo, criação de tomografia, de ressonância, assim por diante. Os prêmio Nobel e assim por diante. Eu acho que, quem sabe, um dia ainda vou ser professor de história, porque eu sou bem voltado para essa questão de datas, essas coisas. Certo. Por exemplo, eu estava vendo aqui, a gente estava conversando, fazendo nosso bate-papo antes de começar a live até, né? E você tinha
colocado bastante. Toda vez que a gente se junta, a gente fala de bastante contexto histórico da questão da radiologia, aprende bastante coisa ouvindo você falar algumas coisas muito legais, né? E eu sempre faço as lives, eu faço umas dicas culturais, né? Pra gente poder dar pro pessoal que assiste, que gosta do conteúdo e abrange isso, né? E dentro, se você tiver uma dica depois você dá também, a dica cultural que eu falo pro pessoal que gosta desse assunto, desses conteúdos, tem um que é um documentário que é a História da Radiologia, que tem no YouTube, tá? Que é muito legal. É curto, né? Acho que é de 30 minutos apenas, mas é muito legal. E uma série da Amazon Prime, que é O Homem do Castelo Alto, que fala como se a Alemanha nazista e o Japão tivessem ganho a guerra. Toco nesse assunto por causa que a radiologia vem desde lá de trás e passa por todos esses temas aí, né? E essa é a dica cultural que eu deixo aí pra galera. Legal, Everton. Segurança e oncologia. Então, eu tenho eu diria parceiro nosso, é um amigo de velha data, que ele trabalha com a Bookplay, é uma plataforma. Eu acho muito interessante abordar esse assunto, até o pessoal que cede radiologia underline enfermagem aí. É uma coisa legal, estou vendo uma parceria, talvez um mês de acesso grátis aí, um sorteio posteriormente aí, para a gente expor um pouco mais esse produto. Seria uma biblioteca online, a Bookplay, entendeu? Então, não só para radiologia e o pessoal de radiologia e enfermagem, mas também o pessoal que qualquer curso, administração, engenharia, uma infinidade de livros que você pode acessar eles via online, entendeu? Então é muito legal, é uma Legal, pô. plataforma fantástica. E a gente está vendo Legal, um projeto aí com o Antônio da Bookplay para já alavancar isso daí em parceria com a Radiologia Underline Enfermagem. que legal. Hoje você está residindo em Sorocaba e atuando aí mesmo. Isso. Isso há quanto tempo já? Então, eu sou sorocabano de nascimento, né? Dentro da radiologia, única vez que eu me ausentei de Sorocaba foi no ano de 2015, quando eu tive o prazer de morar na sua cidade, em Ourinhos, durante alguns meses. E também acabei lecionando durante o tempo que eu estava aí na escola, na Prove, que é uma escola técnica aí de Ourinhos. Também foi um período legal, de grande aprendizado para a gente. Depois, acabei entrando na radioterapia aqui em Sorocaba e voltei para cá e, por enquanto, eu resido aqui em Sorocaba. Tá nessa área aí que é uma área bem bacana. Conta pra mim uma coisa, dentro da questão, você falou da questão histórica, o que te chama mais atenção na questão histórica se tratando da radiologia? A radiologia é fantástica. Eu sou suspeito para falar da minha área, da radiologia, em relação à história. Mas tem várias datas da radiologia, tipo a questão da Marie Curie, Pierre Curie, que é a descoberta do urânio ali no início do século XX, com Becquerel e o casal Curie, a família Curie. Depois também Chernobyl, Série 137. Eu acho que o projeto Manhattan ali durante a Segunda Guerra Mundial foi uma coisa bem tocante também, principalmente para o pessoal da radiologia, foi bem legal. Legal, cara. E a radiologia, eu queria conversar um pouco com você sobre também a questão histórica, né? Da onde que vem, para o pessoal saber, também abranger o conteúdo para o pessoal que está acompanhando, né? Da onde que vem realmente a radiologia, da onde que vem essa questão, como que funcionou essa tecnologia, como que ela surgiu. Então, a questão da radiologia surgiu no final, o raio-x, vamos dizer, né? Não radiologia, mas o raio-x, a descoberta do raio-x aconteceu no ano de 1895, em 8 de novembro, né? Tinha uns projetos de Philip Leonard e de Henrik Hertz sobre a geração de cátodos. E o nosso pai da radiologia, o William Röntgen, acabou, em cima desse projeto, descobrindo os chamados raios-x,
que ele colocou esse nome até porque ele era o símbolo do desconhecido. Então, X, símbolo do desconhecido, tá? Então, o X é o símbolo do desconhecido e radiologia veio exatamente disso, tá? Por isso, raios X. Diga-se de passagem, uma observação. Raios X, não raio X. Por quê? Porque são vários raios. Ó, que legal. Isso é interessante. Eu estava vendo alguma coisa sobre a questão. Como que funciona na época? Porque, assim, parece que tinha uma questão de dedicar quem foi o pai da radiologia para dos estudiosos, cientistas da época, e foi para o outro, e depois tem o prêmio Nobel. Como é que funcionou essa questão? Você sabe colocar? Então, na verdade, o Hertz, que era o tipo que estava difundindo a ideia dos raios catódicos, ele acabou tendo um problema de saúde e acabou indo a óbito. E o Philip Leonard continuou o projeto. E um belo dia o Reuter, que não era bobo, né, mandou uma carta para o Leonard dizendo: "Ó, caro Leonard, gostaria de saber mais sobre o projeto", e ele deu toda a letra. E o Reuter descobriu o raio-x. E levou o prêmio Nobel pela descoberta do raio-x sozinho. Essa questão de prêmio Nobel, ela é principalmente dentro da área da radiologia, teve vários contratempos, né? Não só na descoberta do raio-x, como também da ressonância magnética, da tomografia. Sempre tem alguém que estava com o projeto e não conseguiu desenvolver o protótipo final e acaba ficando meio que um pouco descontente com a descoberta de outra pessoa e a homenagem a outra pessoa através do prêmio Nobel. Só para concluir essa questão aí do Leonard, ele levou o prêmio Nobel, ele é ganhador de prêmio Nobel pelo desenvolvimento dos raios catódicos, mas ele queria levar o do raio-x, ou pelo menos levar junto, ou sozinho pela descoberta do raio-x, ou pelo menos junto com outra pessoa. Eu vi alguma coisa, eu li em algum lugar na época de escola ainda, né, que quer dizer, o imperador ainda chamou ele para premiar ele, eu não lembro agora em qual país, chamou ele para premiar ele, coisa do tipo assim. Então, Me lembro dessa bagunça aí que aconteceu na época dos amigos, né? Você é o meu amigo da onça. Exatamente. Na verdade, eles eram meio que rivais, né? Aliás, todos. Nessa época era, né? A questão eu acho que os gênios, né, são sempre rivais. A maioria deles. Outra coisa bem legal também, que para falar sobre o Reuter, ele teve uma oportunidade de se aliar a uma indústria de bicicletas. Após a descoberta de raio-x, uma indústria de bicicleta queria comprar a patente do projeto dele e acabar futuramente... Tipo, ele ia ter uma parceria sobre a venda, entendeu? E ele não quis, ele preferiu se dedicar à ciência e assim por diante. E acabou morrendo pobre. E o negócio interessante, né? A gente tá falando do raio-x, né? E o raio-x eu acho que é considerado por muitos, ou por quase todos que é da área científica, a maior invenção depois da luneta de Galileu, depois dessa invenção, essa foi a maior e até não foi tão bem aceita, né? Por causa que era dissecado corpos, para poder ver. Os estudiosos da época tinham que dissecar corpos, aquilo era uma discussão da época social. Eu acho muito interessante que isso. Para você acha que assim, a maior invenção depois disso? Então, aí você tá pegando pesado. Por quê? Você chega para um pai e pergunta se o filho dele é bonito. Ele não vai falar que é feio. Dificilmente, entendeu? Então, eu imagino, né? Eu acho a radiologia fantástica, entendeu? Embora no início do século XX a radiologia foi bem difundida em vários locais, assim, tal, teve uma evolução, mas ela explodiu mesmo pós-informática, né? Pós Steve Jobs, Bill Gates e a área de informática, né? Porque daí que a tomografia pôde evoluir por causa dos computadores e ressonância magnética, a mamografia, densitometria óssea, assim por diante. E hoje nós temos os raios-x digital, né?
Até aquele raio-x que tinha câmera Sim. escura, que entrava, que tinha que revelar, está cada vez mais em menor opção, tá? Cada vez mais o raio-x ele está se tornando digital ou pelo menos digitalizado. Uma coisa, só uma Isso, assim. observação antes de você concluir, o aparelho de raio-x ele não é radioativo, tá? Então, seria isso que eu ia falar. Eu ia perguntar sobre isso. Tá? Por que tem essa discussão dele ser ou não Então, radioativo? o aparelho de raio-x, tá? Para quem achava que o aparelho de raio-x é radioativo, ele não é radioativo, tá? Não vão pegar uma frase isolada depois e transformar, né? Meio perigoso. Né? Tá? Vamos colocar. Ele produz radiação, tá? Diferente do Césio 137 de Goiânia, que tinha um material radioativo dentro da máquina, da bomba de cobalto, que é usado para radioterapia também, com material radioativo está lá dentro. O industrial, na gamografia, que eu uso material radioativo dentro do aparelho de gamografia, o raio-x ele não é radioativo. Ele produz radiação, tá? Então, se não houver energia elétrica, ele não está produzindo radiação. Não funciona. A partir do momento que ele recebe uma quantidade muito grande com a energia elétrica, que daí produz o que nós chamamos de kilovolts, né? O kV, que é o que seria a velocidade dos raios, e o mA, que é a quantidade dos raios, miliamperes, tá? E o MAS, que é miliamperes por segundo. Então, dependendo da quantidade, o exame vai ficar mais enegrecido ou menos enegrecido. Mas ele só funciona com energia. Ele não é radioativo o tempo todo. Ele produz radiação. Você tocou no assunto do acidente que teve, que foi o 637. Fala um pouquinho para nós sobre esse acidente, que é interessante. É uma história pouco batida, assim, eu acho, né? As pessoas falam muito pouco sobre isso. E é uma coisa, acho que muito importante, até da história, né, da radiologia dentro do país. Sim, é bem legal. A questão do Césio 137 foi um acidente aqui no Brasil, cidade de Goiânia, no ano de 1987. Na época, os aparelhos estavam, digamos que os aparelhos de radioterapia, eles estavam cada vez mais utilizando cobalto 60 e menos o Césio 137. E essa clínica estava abandonada. Tá? Era uma clínica abandonada e tinha um aparelho abandonado lá. E algumas pessoas, catadores de recicláveis, entraram lá, pegaram aquele aparelho e levaram e venderam no ferro velho. O pessoal do ferro velho desmontou e aí se deu todo o processo que teve 4 mortes diretas, tá? 2 funcionários do ferro velho, mais a mulher do dono e uma sobrinha. Tá? E indiretamente várias pessoas foram prejudicadas por esse acidente. Que inclusive já fez 30 anos. Você falou sobre a dica cultural. Eu tenho alguns vídeos no canal do YouTube que falam sobre o Césio 137. Daí depois eu deixo debaixo da descrição o link, o endereço do vídeo, tá? Não, legal. Deixa eu só ler aqui o pessoal aqui. Eu vou dar um tchau aqui, ó, para as pessoas que estão falando com a gente aqui, ó, o Everton. Vamos ver o que o Everton escreveu aqui. Acho que o Everton estudou comigo, inclusive, é um amigo aí de longa data aí, que eu acho que está trabalhando na área. E agradecer o pessoal aí que está assistindo com a gente aí, né? Ele fala aqui: e aí, Beto, sou segurança aqui na oncologia. Aqui existe uma máquina maravilhosa de radioterapia, que ainda muito o pessoal de Ourinhos e região. Ajuda muito. Legal, Everton, muito legal. E assim, é interessante que esse assunto que a gente está conversando, que eu acho que é pouco explorado, na verdade, né? Até na questão de quem estuda, quem está nas escolas, é muito pouco explorado. Eu acho que deveria ser mais, principalmente pelo contexto histórico que você abordou, que é a questão que é uma tecnologia que passou por 2 guerras, foi mais, acho que, mais vista essa tecnologia até na Segunda Guerra Mundial, né? Beto, só abrir um parênteses, só cortando você um pouquinho, que o pessoal tá, só para não, quem tá vendo não achar que eu tô
fazendo outra coisa. Tem um pessoal que não está conseguindo acessar o teu perfil, daí eu vou mandar o endereço do teu link. Ah, tá. beto.pereira.261, é isso, né? Tem Isso, bastante gente. exatamente. A minha produção me... A produção avisou aí? Minha produção diz que tem gente reclamando que não está conseguindo acessar o seu perfil. Porque como acessou pelo Não seu, está conseguindo acessar. eu divulguei no meu, Deixa mas eu... como eu acessei, acabou num... O pessoal ficou meio Ah, perdido. entendi. Só Ele aproveitando, já... abraço aí pro Radiologia.x, é um administrador, é o William, um amigo meu. Eu vi que o outro professor também, enfermeiro, o William Ye. Os dois do William estão prestigiando a gente aí. Abraço para os dois, excelentes Que legal. profissionais. Um da enfermagem, outro da radiologia, mas são parceiros nossos aí. Legal. Tem muita rivalidade dentro da área? Não, sempre tem um pouco, né? Sempre bons profissionais, algumas vezes eles acabam despertando um pouco de, não inveja, mas aquele tipo, eu queria ser, eu quero ser daquele jeito que eu não Entendi. queria ser. Entendi, legal. E a gente está voltando à questão do contexto histórico, né? Acho que eu não me lembro, salvo eu acho que foi mais usada a tecnologia na Segunda Guerra Mundial, né? Aí você vai conseguir lembrar comigo alguma coisa do tipo. Mas assim, teve bastante da questão, desde quando essa tecnologia lá foi implementada para a questão dos raios gama, do raio-x e tudo mais, a evolução disso não sei se você vai conseguir entender, eu quero dizer assim, ela foi muito utilizada na questão de armas, na verdade, da Segunda Guerra. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso, deixa eu dar um abraço para minha filha, que ela acabou de reclamar. Abraço, filha. Rumaya, minha filha, ela acabou de pedir um abraço. Ah, que legal. Minha mulher também, a Referleite, já tinha mandado um abraço. O povo tá falando aí e obrigado por quem está assistindo aí, prestigiando. Então, Legal. Segunda Guerra Mundial, nazismo, todo aquele... Uma coisa que é bem legal na área de imagem da Segunda Guerra Mundial é a questão da utilização do ultrassom. Uma coisa que pouco é difundida. Você falar, mas ultrassom o técnico em radiologia faz? Não, o técnico em radiologia não pode fazer ultrassom. Porém, faz parte da área de imagem. Tá? Ele faz parte da área Entendi. de imagem. Embora o técnico não possa fazer, faz parte. E durante a Segunda Guerra Mundial, teve-se a ideia de utilizar ultrassom para o sonar dos navios, entendeu? Para ver se tinha a profundidade do oceano e a questão do submarino também. Os submarinos japoneses acabavam afundando vários navios americanos, tal, e eles tiveram uma ideia. Por quê? O homem ele tem uma percepção que vai de 20 Hz a 20 mil Hz. Abaixo disso, uma frequência abaixo disso, você não consegue ouvir. E acima disso, você também não consegue ver. Abaixo, infrassom, acima, ultrassom. Entendeu? Então, isso foi uma grande descoberta que eles tiveram por causa da questão dos golfinhos e morcegos e outros animais que acabam tendo... Eles ouvem... A frequência de audição deles é melhor que a nossa. Entendeu? Então, Entendi. é bem legal essa parte. Fora isso, teve o projeto Uma Rata, né? Que é fantástico, tá? Existem vários documentários também no YouTube. Que coisa depois, pessoal. Se você quiser, Beto, eu deixo vários links embaixo do comentário. Tá, Tá? legal. Vários amigos estão de plantão. Se até ia pedir para vocês se puder deixar live no seu perfil, para depois eles Sim. A entrarem gente e acessarem compartilha mais depois, tarde. Tá? Porque tem bastante Sim, gente que não e está conseguindo ver em tempo real. Ah, sim, não. Vamos deixar pro pessoal ver também. Eu não estou conseguindo acessar. Pode falar, Beto. Não entendi. Não, é que A produção falou. a produção falou dos links. Que o pessoal não estão pedindo link que não estão conseguindo acessar. Deixa eu tentar ver as configurações aqui, ver se tem alguma configuração aqui. Mas eu acho que não. falando... É que a maioria estava tentando acessar pelo Radiologia e Enfermagem. Tá? Ah, deve ser isso Aí então, deve ser procurando pelo isso. Radiologia e Enfermagem. Flávio, Entendi. amigo meu, professor também. Que legal, legal. O pessoal entrando aí para assistir a live com a gente. E
Você falou sobre a questão, usaram também muito acho que na Normandia, salvo eu, né? Porque os alemães tinham, na verdade, os submarinos, e eu não sei quem que foi que fez a participação, não sei se foi o Albert Einstein que teve participação em desenvolver algo que conseguia captar essa questão aí. Eu não me lembro agora muito bem. E Qual que é a participação do Einstein nisso, assim? do Einstein, ele meio que fez Ah, eu diria, o meio de campo. Por quê? sim, Soltou-se entre os americanos o de que William. o Hitler poderia ter algum acesso a alguma coisa e poderia desenvolver uma bomba nuclear. E o que aconteceu? Um cientista amigo do Einstein tinha um projeto para enriquecimento do urânio e ele passou para o Einstein. Só que o Einstein não tinha acesso ao projeto, mas ele tinha acesso ao presidente na época. Que era o Então, Roosevelt, não, não era o isso, Roosevelt ainda. Era o Roosevelt. Era o Roosevelt, né? Isso, era o Roosevelt. E ele falou, não, tudo bem, eu levo e você faz o meio de campo e a gente desenvolve o projeto. Ele apresentou tal. Resumindo, foi criado o seu projeto Manhattan, que era uma coisa muito secreta. Tá? Era super secreto. Para você ter uma ideia do quanto o projeto Manhattan, que para quem não conhece, o projeto Manhattan foi o projeto da as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki. E o quanto secreto era o projeto, que na metade do projeto, Roosevelt foi a óbito. E Caramba, é verdade, né? O Truman. Quando o presidente assumiu, o que aconteceu? Chamaram ele lá e... Viu? Vem aqui. Tem uma coisinha para contar para você. Ele não sabia. Ó, a gente precisa de uma bomba. Tá? Nós estamos precisando de uma bomba. Os Estados Unidos têm uma bomba e... Entendeu? E por que duas bombas diferentes? Era a bomba, no caso a primeira, que era a bomba de Hiroshima, ela foi feita com base em urânio 235, tá? E para transformar o urânio 238 em 235, estava meio complicado. Eles não estavam conseguindo transformar, por causa da tecnologia da época, era muito difícil a parte do enriquecimento de urânio. Então, paralelamente à bomba de urânio, eles começaram a fazer uma bomba de plutônio. Só que eles tinham dois problemas. Plutônio. Primeiro, que a bomba de urânio, ela era muito difícil de separar urânio e tal. E, paralelo a isso, a bomba de plutônio, eles tinham medo que ela explodisse antes da hora. Tipo, no momento de armar a bomba, ela explodisse. Então, eles foram fazendo duas bombas paralelas. Até que, no final da Segunda Guerra Mundial, a de urânio foi explodida, né? Soltado, no caso, em Hiroshima, em 6 de agosto de 45. Hiroshima. E 3 dias depois, 9 de agosto, a de Nagasaki. A de Nagasaki. No caso, o Little Boy em Hiroshima e a Fat Man em Nagasaki. Fat Man. E é engraçado, né? Por causa que a Segunda Guerra Mundial, a gente tá falando disso, abordando esse assunto, e praticamente o Japão salvou o mundo do nazismo, né? Porque se o Japão não tivesse atacado Pearl Harbor e errado, né? Os petroleiros, os Estados Unidos não tinha virado uma máquina de fazer arma e não tinha... Engraçado que os Estados Unidos combateu no Pacífico o Japão e ajudou na Normandia ali, os ingleses, né, que era o Winston Churchill lá, que estava fazendo intermediação, e abasteceu a União Soviética por causa que o Hitler estava fazendo petróleo sintético, mas não estava abastecendo na guerra. Tipo, o tamanho do negócio que era os Estados Unidos se tornou. Ele já tinha tomado a Polônia e estava indo para cima, né? Ele já estava... Até que o Japão teve a brilhante ideia de atacar Pearl Harbor. E a gente tava falando sobre isso, acho que ontem, cara, é um negócio tão assim, que a gente tava falando sobre o nazismo e o racismo voltou tão à tona, atualmente, assim, o assunto, né? E eu fiz um comentário ontem que foi assim, né? Eu acho que existe muito, é confundido muito a ignorância com o nazismo, né? Porque eu falo, gente, nazismo é uma coisa muito difícil de falar, porque o nazismo não é uma simples coisa. Na minha opinião, o nazismo é uma coisa muito inteligente, que foi
Na verdade, a Primeira Guerra Mundial, né, que a Alemanha perde, e depois tem que fazer o Tratado de Versalhes, tem que assinar lá, a Alemanha é humilhada depois, tem a fome, tem o desemprego, desestruturou o país e fizeram os caras pagar imposto para a União Europeia por muito tempo até se rebelar. E, na verdade, o nazismo foi construído por uma revolta, né? Então, tipo assim, e é muito legal esse assunto, assim, é pouco abordado com essa veemência dentro da educação, eu acho que deveria ser mais abordado, para se entender melhor essas questões, né? Porque, assim, a causalidade que foi feito o nazismo, que fez o nazismo existir, foi, na verdade, por causa da hipocrisia anterior a isso, entendeu? Então, tipo assim, é um negócio muito complicado. As pessoas têm medo de falar sobre isso por causa que pouco se entende, né? Então, para você ver, esse conteúdo é maravilhoso. Então, eu não consigo definir para você em qual ponto do nazismo o Hitler perdeu a mão, entendeu? Ele, tipo, em que parte do nazismo, do projeto nazismo, ele acabou perdendo a mão. Eu acho que como vários grandes ditadores da época, ou em épocas diferentes, eles acabaram, vários deles começaram, tipo, de uma maneira que agradava-se a população e no meio do projeto eles acabaram se desviando para um lado mais obscuro da situação e acabou perdendo um pouco o foco principal. Com a sua experiência assim, dentro da radiologia, você acha que a tecnologia alemã, por exemplo, a Alemanha perdeu a guerra, mas se ela tivesse ganho, você acha que, por exemplo, a tecnologia do mundo dentro da sua área seria melhor ou pior? Então é difícil, porque mesmo porque o Reutener ele era alemão, né? Tanto Uhum. que o Leonard, porque digamos que a ofensa era chamar a pessoa de judeu, né? E o Leonard, Sim. uma das coisas, ele fala, o Reutener me roubou. Ele era alemão, mas ele tinha alma de judeu. Tipo assim, entendeu? É que ele tinha bastante influência com os judeus, né, na época também, né? Isso. Acho que era. E ele era uma das acusações que ele tinha, interessante. Tem umas Isso coisas e bem... ele acabou passando por vários bocados por causa dessa questão aí, né? Sim, então, voltando à sua questão, é difícil saber, cara, entendeu? Hoje é meio complicado para você saber se seria melhor ou pior, o que seria, entendeu? O povo Eu judeu. falo só na questão da tecnologia, assim. Na tecnologia, eu não sei mensurar se seria melhor ou pior, assim, mas assim, dentro da área da radiologia, você acha que ela evoluiu bastante? Então, é o que eu falei anteriormente, mais no início. A radiologia, não que ela não evoluiu, ela foi criada e parou no tempo, mas ela foi a passos mais curtos do que pós 1965, 70 ali. Após 1970, depois da computação, meio que explodiu a radiologia, entendeu? Então, talvez se tivesse a Alemanha nazista ganhado, teria tido uma evolução mais rápida. Isso aí é meio complicado para a gente hoje, entendeu? A questão a Alemanha nazista tinha sim projetos, digamos que bem interessantes para a época, entendeu? Principalmente em relação à descoberta de doenças, enfermidades e tal, entendeu? Mas, enfim, como eu falei, houve uma perca de foco no meio do projeto e não ficou o final deles. Acho que, Oi? acho que falhou aqui um pouquinho, acho que travou um pouquinho a sua fala aqui. Só o finalzinho que eu perdi. Que Então, falhou o projeto. isso, o projeto deles começou de uma maneira legal e com algumas coisas interessantes a serem abordadas, mas eu diria que no meio do projeto acabou ele se perdendo de alguma maneira e o final do projeto não foi legal. Você imagina também a pressão que era, né? Por causa que a gente assiste muitos filmes, né? Onde todo o Pink e o Cérebro tem aquele desenho que falava assim, né? Ô Cérebro, o que a gente vai fazer hoje? Vamos, a mesma coisa que a gente faz sempre, vamos tentar dominar o mundo, né? E na nossa história mundial, a gente teve um cara que tentou dominar o mundo realmente, né? O mundo se juntou para poder lutar contra um país do tamanho do estado de São Paulo e fazer as coisas acontecerem aí. Para você ver o tamanho da gravidade, eu acho que você imagina a pressão dos cientistas que trabalhavam na época,
dos líderes que eram para essas questões. E é interessante, assim, eu estava assistindo aquele documentário que eu deixei como dica cultural, que como que era antes da questão do raio-x, né? Como é que era o estudo para poder chegar num consenso que, tipo assim, precisava de uma pessoa viva para poder saber como é que funcionava dentro. E aí foi chegando essas questões que é interessante. A gente estava falando assim, né? Você acha que a gente está vendo hoje, né? O mundo de hoje, assim, a Coreia do Norte querendo também mexer com armas atômicas e armas nucleares. Você acha que a Irã. tendência, eu penso comigo que é urânio, né? A tendência do mundo evoluindo essa tecnologia é chegar, será que numa nova guerra? Baseado nisso, entendeu? Você acha que a gente corre esse risco por causa do crescimento da tecnologia, dessas tecnologias? Então, desde os anos 70, né, União Soviética, Guerra Fria, existe uma coisa muito preocupante a nível mundial, né, sobre essa questão da Guerra Fria, das armas nucleares e assim por diante. É muito preocupante, o mundo se preocupa, tá? Mesmo após o fim da União Soviética, que tipo perdeu um pouco daquele poderio até então, né? Mas ainda se preocupa, porque a Rússia continua sendo uma potência em armas. Hoje Sim. nós temos o Irã, tem Israel, que não se fala muito, porque digamos que ele fica mais para o lado dos Estados Unidos, mas Israel é uma potência também, que não deixa de ser preocupante, tá? Toda potência é preocupante. Todo país que ele é potente em armas nucleares, ele é preocupante, entendeu? Então é bem complicado abordar essa questão. Eu torço para não ter uma terceira guerra mundial aí. Porém, é uma coisa que qualquer conflito que tem meio Estados Unidos e China, tipo, eles se estranham um pouquinho, o mundo fica meio parado ouvindo. Agora teve essas explosões aí que não sabe se foi natural, foi incompetência ou não foi, né? Foi provocado, foi de propósito e assim por diante. Exatamente, a Sarah Polly comentou que é uma bomba relógio, né? Né? A Mas é mesmo, brasileira. por exemplo, hoje quem que. Hoje, bom, com certeza é a China, né? Que deve exportar mais as máquinas que se trabalha dentro da radiologia. Hoje ainda é a China que é a maior fabricante disso. Então, tem bastante produtos, né? Americanos, os Estados Unidos é bem forte a questão de produtos americanos, tem empresas alemãs também. Tipo, hoje eu diria que a GE é a empresa mais forte em relação a equipamentos de radiologia, tá? A GE, daí depois acho que tem a Siemens, Toshiba e a Philips, mas a GE eu acho que é a que manda meio que no mercado de produtos de radiologia, hoje ainda seria a GE. Interessante. E quem trabalha na sua área, tem o mesmo tempo de trabalho que as outras áreas, normalmente ou não? Ou tipo assim, é um tempo, por mexer com certos equipamentos, tem um tempo menor da questão ou não? Isso, em relação a horas trabalhadas semanal, por lei, o técnico em radiologia ele pode trabalhar 24 horas semanais. Entendeu? Então, daí, como ele vai trabalhar essas 24 horas, vai depender do local que ele trabalha. Ou seja, ele pode trabalhar de segunda a sábado, 4 horas por dia, ou ele pode trabalhar 4 dias por semana, 6 horas, 2 plantão de 12. Na radioterapia aqui em Sorocaba, eu fazia 4 horas e acho que 48 minutos, de segunda a sexta. Tá? Não chegava a 5 horas por Entendi. dia. E Entendi. depois da E isso é por causa aposentadoria do tem. risco ou não? Oi? É por causa do risco isso ou não? Isso. É pelo risco de exposição. Porém, é uma coisa Entendi. que hoje em dia não é tão, é, eu diria, preocupante. Entendeu? Existem vários EPIs, principalmente quem trabalha com raio-x, tem luvas com bífero, óculos, avental, entendeu? Então,
o profissional, o problema da radiologia, Beto, é que o profissional, muitas vezes, ele não vê a radiação e ele não sente ela, Entendi. entendeu? Então, o que acontece? Muitas vezes há meio que relapso, fica uma coisa mas é rapidinho, entendeu? Mas é rapidinho e quantas vezes rapidinho? Entendeu? Ele perde um pouco o medo, tá? E acaba que não Aí de se rapidinho em protege. rapidinho, né? Exatamente, ele não se protege porque eu creio que se o profissional da radiologia trabalhar como deve, da maneira como deve, vai ficar... Ele não vai ter problemas com a questão da radiação, não. Tá? Entendi, entendi. E o que eu ia te falar? Tava lendo aqui os comentários aqui, o William tá acompanhando aqui, tá falando algumas Isso. coisinhas. Um abraço aí. É, William, então, por parceirão. exemplo, o profissional, ele se mantém menos tempo, né, nessa carga horária por causa da exposição, mesmo ela não sendo Exatamente. radioativa, né? Entendi. E você, por exemplo, da sua área, qual que é o conselho, tipo, fora esses que você já deu, qual que é o conselho para um bom profissional, para ser um bom profissional da área de radiologia? Olha, é uma coisa que muitos... o que eu vejo, principalmente os meus alunos, é se preocupar com o posicionamento. Aprender a posicionar, porque posicionamento é o principal, o técnico ele tem que saber posicionar direito e assim por diante. Só que, o que acontece, Beto? Anatomia. Existem algumas coisas na radiologia que chama-se terminologia. Tá? O que é terminologia? É você decúbito, deitado, ortostático, em pé. AP, antero-posterior, você está de frente, ou seja, o raio vai de frente. Entendi. PA, você está de costa pro local que vai partir o raio, no caso, para ampola de raio-x. Então, algumas coisas, decúbito ventral, decúbito dorsal, entendeu? Barriga para baixo, barriga para cima, supina, prona, mão para cima, mão para baixo. Essas coisas são chamadas terminologias dentro da radiologia. Então, e anatomia? Anatomia. Às vezes o aluno ou o profissional acaba deixando um pouco de lado a anatomia, se preocupando mais em saber posicionar. Eu diria que se ele souber a terminologia e souber a anatomia, fechou, entendeu? Terminologia, mas anatomia é fundamental, tá? É isso que, juntando os dois, o técnico vai saber posicionar qualquer exame sem problemas, sem nenhuma sequela, vamos dizer. Entendeu? A Entendi. anatomia eu acho Legal, é. fundamental. Só que aí vem um agravante. Muitos de nós acham que sabem anatomia. Eu, como eu já falei, eu estou há 10 anos aí na luta. Quanto mais eu estudo anatomia, menos eu descubro que eu não sei nada de anatomia. Tá? Eu sei o nome dos ossos e algumas partes, mas tipo, quando eu começo a estudar sobre músculo, sobre o sistema nervoso, é complicado. É uma área muito ampla, assim, né? A gente, por exemplo, principalmente para mim que sou totalmente de uma outra área, eu vejo assim, eu passei a estudar um pouco mais, né, Roberto, sobre tem essa alguém questão. reclamando que não está ouvindo o som. Tem mais alguém, fora o William Acho, aí, que não está ouvindo o som? eu acho que é só o William que eu vi aqui que não tá ouvindo o som. O William tenta sair e voltar novamente, que pode ser erro de aplicativo. Será? Tenta sair e voltar, que pode ser erro de aplicativo do Instagram. Isso, William. Tenta sair e E voltar. Pode falar, Beto. isso. Eu perdi aqui, eu estava lendo o comentário, a gente está falando sobre a questão do posicionamento do profissional, né? Quanto tempo de estudo se requer aí para... Claro que o estudo você tem que estudar sempre, né? Para poder ser um bom profissional, você tem que sempre estar Isso. se atualizando e estudando, né? Mas assim, uma eficácia, qual o tempo de estudo aí para se formar e estar trabalhando na área? É... Em torno de 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses para você começar a
A Sara acabou de falar que tá tudo ok. William, tenta sair e entrar de novo, que acho que dá certo. 1 ano e 8 meses para o tempo de curso, mais ou menos, tá? Mas para ele Sim. aprender tudo sobre radiologia, acho que uns 30, 40 anos aí, acho que é suficiente. Tem bastante documentário para poder assistir, né? Ah, pode Para ver, poder tem bastante aprender. documentário aí, bastante livros, muito Sobota de anatomia, muito Netter, Bontrager de Não, posicionamento, só com articulação aí, certeza. vai ter um monte aí. E você se apaixonou assim, dá para ver que você gosta muito da área, sabe falar muito bem sobre, e é uma coisa assim muito interessante. Eu vou contar para você uma coisa que é incrível. A gente estava falando, sabe quanto tempo já foi de live? Oi? 45 minutos. A gente já foi 45 minutos de live. Lembra quando Você a gente tá estava conversando? brincando. Eu falei assim, eu vou te falar o tempo. Ele vai passar tão rápido que você não vai. Você falou só de alguns assuntos e já vai ter chegado no tempo, vai ter voado. Que é assim, quando o conteúdo é gostoso, a gente vai indo, que é uma maravilha. E a gente está chegando ao final dela aqui. Eu queria dizer o seguinte: Ah! a gente já está chegando ao final dela, Pessoal, mas eu só queria dizer o cortando um seguinte: pouquinho, Beto. Deixe nos comentários depois assuntos. Eu nem falei de Chernobyl. Tenho 737, tem um não, monte de coisa para falar de anatomia. Vamos tem, marcar tem um monte de outros. coisa para falar. Vamos, com certeza. A gente vai falar bastante sobre essas coisas. Deixa no comentário aí Eu nem falei do que vocês acham que a dirigível, gente do deve abordar. Zeppelin. Do Zeppelin, não falamos nem do Zeppelin ainda. Como que é o nome daquela série que você estava assistindo, que fala sobre a questão do acidente do Zeppelin? Puxa, eu agora de cabeça eu não Tava é na lembro. Globoplay que você estava Isso, é da falando, não é que Globoplay. essa Eu não série lembro, está? agora me falhou. É um dos últimos lançamentos da Globoplay, mas eu vou trazer para a próxima Sim, sim, traz, a live gente vai aí. deixar. Eu Porque deixo assim, nos tem bastante. comentários depois. Também, porque tem bastante série que aborda bastante conteúdo disso daí, que é interessante. Só pra gente pegar um pouquinho desse conteúdo do Zeppelin aí, fala um pouquinho da questão do acidente que teve. Então, teve um problema do acidente do Chernobyl ou do Zeppelin? Não, vamos no Zeppelin, vai. Do Zeppelin? Vamos Zeppelin, em para quem. Chernobyl, vamos em Chernobyl que você quer falar de Chernobyl. Nossa, eu não vou conseguir. Goiânia é legal de ouvir isso. Vamos fazer 40 minutos só falando de Goiânia, Sara. Vamos. O William saiu e voltou de novo, que bom. Mas Chernobyl, eu diria que foi meio que incompetência, tá? A União Soviética era um país muito fechado, né? Era um país muito, muito fechado, então não se sabia o que acontecia lá. E um acidente na madrugada do dia 26 de abril de 1986, aconteceu que acabou explodindo, né? Eles começaram, às 2 horas da tarde do dia 25, eles começaram a fazer um teste. Tipo, teste na... Sabe quando você está numa empresa e você começa a fazer um teste de máquinas, teste de máquina, teste de máquina e assim por diante. Então, o que aconteceu? Eles começaram a fazer um teste de máquina. Ô, Beto, é só um pouquinho. Tem muita gente reclamando. Você está muito com pressa? Dá para bater mais uns 40 minutos de papo aí? Porque qualquer coisa... Rapaz, eu não vou, Você não, não vou conseguir hoje. você não vai conseguir hoje? Porque daí qualquer coisa a Não gente vou. mudava porque o pessoal continua reclamando que não conseguiram entrar. Mas daí a gente Não consegui marca. entrar. Ó, pessoal, eu tô a fim de falar. Se não marcar, vai depender Não, dele tá marcar o dia. marcado. Já tá marcado, já tá Tá? marcado. Já vou lançar o banner de continuação, live do conhecimento, #2. Isso, exatamente. Daí nós fazemos no Radiologia, que pelo menos acho que o pessoal vai conseguir um Vai acesso conseguir mais rápido, acessar. né? Sim. Então, voltando a falar de Chernobyl, eles começaram a fazer alguns testes e em uma parte do teste, o que aconteceu? Eles foram testar, tipo, vamos supor, e se acabasse a energia? O que nós faríamos sem energia? E foram fazer o teste. Só que eles esperaram muito tempo. E quando acabaram acionando
o modo, vamos supor, recuperação, era tarde demais, houve um superaquecimento e acabou explodindo. Só que o que foi o problema maior? Eles não contaram para o mundo, né? Tipo, o Mikhail Gorbachev, que era o presidente da União Soviética, segundo o relato dele no documentário O Desastre de Chernobyl, ele fala que ele recebeu uma ligação no outro dia de manhã, assim, é o seguinte, teve um pequeno problema aqui na usina, mas está tudo sob controle. Tá tudo sob controle e vai dar tudo certo. Tá? Não tem problema algum. E daí, automaticamente, está tudo resolvido. Só que a explosão, queimando, e subiu, pegou a atmosfera e caiu para a Europa. Quando chegou na Europa, os países europeus começaram a identificar. E deram o alarme. Foram na Polônia. A Polônia não tinha nem usina nuclear. Eles foram na Polônia e falaram, e aí, o que vocês estão fazendo aí? Tipo, entendeu? Não, nem usina tinha na Polônia. E eles começaram, daí, a acionar os Estados Unidos acionou os satélites. O que aconteceu? Os satélites pegaram Chernobyl pegando fogo. Tinha uma cidade chamada Pripyat, que era tipo cidade que foi criada pros trabalhadores, entendeu? Que hoje está abandonada. Pripyat hoje está abandonada, né? E essa cidade, o pessoal continuou morando lá 2, 3 dias depois do acidente, e eles continuaram morando 26 de abril. Dia 1º de maio teve um desfile. Parece o carnaval aqui no Brasil, né? Que teve carnaval na véspera da pandemia. Dia 1º de maio, Sim. Dia 1º de maio teve desfile, todo mundo. Até era chamado de passeata dos mortos, uma coisa assim. Teve desfile normal, como se nada estivesse acontecendo. Daí, quando os Estados Unidos ficou sabendo, daí eles foram, realmente teve um probleminha, tá pegando fogo na nossa usina lá. E daí foi todo um trabalho para não piorar mais ainda, porque correria o risco de chegar como que fala? De ocorrer uma explosão se chegasse no lençol freático, e poderia ter sido muito pior. E eles começaram a jogar chumbo, que daí vazou pelas trincas, e esse chumbo criou-se tipo de uma massa que é chamado pé de elefante ou medusa, que hoje, tipo, quem chegar, a quantidade de radiação lá ainda é muito grande. Duas séries. A Sarah falou de uma série aqui que eu ia falar agora, Sarah, que é a minissérie de Chernobyl que tem. Aliás, Chernobyl tem umas 4, 5 séries que são muito boas. Tem uma fantástica que acho que é na Netflix, não é, Beto? Tem na Netflix, na Amazon Prime também tem uma que é legal. E uma outra série que é interessante, que mexe com algumas coisas também, é a série Dark, que é na Netflix, que é muito boa também. Complicada pra caramba, tem que assistir umas 2, 3 vezes e anotando, porque tem uns 4 tempos lá, mas é muito legal também a série. E o que eu ia falar pra você? A gente tá chegando aqui ao final da live, mas está marcado já a segunda live, tá? Pra gente poder fazer. E antes da gente encerrar, eu quero que você fale pelo menos um pouquinho da questão do Zeppelin. Que essa história é muito legal também. Então, para quem não conhece, o Zeppelin era o tipo de um dirigível, né? E era o tipo de um balão. E houve um teste, acho que foi um dos maiores acidentes aéreos que acabou ocorrendo. E ele tava, esse teste, depois eu não lembro o nome da série da Globoplay, que fala sobre isso, tá? O William acabou de falar da segunda live. Na segunda live eu prometo que eu trago o nome da série. Até essa série, eu tava mexendo no Globoplay e ela faz uns 20 dias que ela apareceu na Globoplay. E ela começa a série falando sobre a questão desse passeio. Era um passeio para ir tipo quase um Titanic do ar. Entendeu? Era um passeio meio inaugural e... O Titanic do ar. Cara, sensacional. Boa definição. E aconteceu que... Ele afundou mesmo. Só que ao contrário do Titanic, que foi lá no meio do mar,
esse teste era, tipo, tava chegando, entendeu? Todo mundo esperando o Zeppelin, tô olhando para cima, o pessoal dando tchau de cima, e de repente uma parte acabou abrindo na estrutura do dirigível e começou a ocorrer um vazamento e houve uma explosão, tá? Mas é uma coisa bem chocante porque E, acabou morrendo todo mundo praticamente. e era uma baita invenção e tecnologia e avanço, né, da época para Para a aviação época era aí, para fantástico, né? a época era fantástica, acabou acontecendo um acidente. Bom, como vários outros acidentes que aconteceram também, né, como teste, né, que sempre aconteceu, acho que a evolução sempre partiu desse princípio. Aconteceu um acidente, vamos ter que evoluir. Tudo bem que alguns acidentes era tipo esse daí, faltou alguma preparação, algum erro que deu na época, né? Mas o Titanic do ar ficou muito legal. Ficou legal a definição. Ficou Vou legal. guardar isso aí pra sempre agora. O Zeppelin é o Titanic do ar. Entendeu? Vou ter que fazer uma Exatamente. montagem e depois eu solto o Titanic do ar. Exatamente. Ó, agradecer ao pessoal que acompanhou aí, os professores, o William que acompanhou com a gente, a Sara, foi Flávio. muito legal. O Flávio, agradecer a produção aí que tá do seu lado aí, que foi fantástico. Que ficou o Você tempo conseguiu. todo aqui no meu ouvido. Não tô A Rê conseguindo conseguiu. entrar, não tô conseguindo entrar. E a Rê conseguiu ficar em silêncio aí, não falou nada. Só falou algumas coisinhas a produção. Ela Que maravilha, nem hein? brigou com você, nem falou nada. Nem brigou comigo ainda, que maravilha, tá coisa linda isso daí, viu? Ó, esse sábado agora, mano, ó, acidente nuclear dá muito assunto, isso é verdade, o acidente nuclear, a Hefer verdade, Leite. essas questões aí da Segunda Guerra que a gente apurou, que algumas coisas que a gente falou, tem muito assunto para abordar, né? Claramente, a gente fez essa live maravilhosa, que para mim foi uma honra, um prazer estar fazendo com vocês, aprendendo bastante coisa aqui. Hefer Leite, quer vir dar um alô pro E Beto aqui, despedir dele no final da live? cadê a produção? Produção, vem. Cadê a produção? Oi, Beto, tudo A bem? produção. Você que Olá, está fazendo parte da produção hoje eu aí, que ó, tô agradecer aqui, ao ó. Valeu. Tô apanhando aqui porque o pessoal da radiologia tá cobrando porque não entrou pelo canal da radiologia. Isso. E estamos Então, tendo a gente vai fazer a dificuldade de próxima. entrar. A próxima a gente vai fazer pelo canal da Radiologia, tá? A gente vai abordar vários outros assuntos também. Vamos falar sobre séries também que abordam esses assuntos, que é muito O pessoal interessante. vai querer uma Eu quero só sobre terminar essa. anatomia. Eu quero falar só sobre Vamos, faz... anatomia. Ah, sim. Vamos fazer sobre Vai virar anatomia. Anatomia é uma das matérias que eu mais gostava. Viu? As nossas lives vai virar tipo Grey's Anatomy. Várias séries. É, Interminável. vai virar episódios agora isso daqui, porque vai longe isso daqui. Isso porque eu nem tô tomando meu skin e a cerveja. Se eu tivesse, aí ferrou. Tem Aí outra coisa também, que tem bastante aluno da enfermagem querendo falar sobre o assunto e temos professor também disponível para entrar na live para falar sobre o assunto da enfermagem, não só da radiologia, né? Como o canal, legal, né, legal. envolve os dois nomes da radiologia e da enfermagem, então tem bastante pessoas querendo falar sobre os dois assuntos, né? É só pegando o gancho Perfeito. o que a Rita tá falando. O professor William aí, a gente já está meio pensando para o pessoal que vai ver a live depois aí no perfil da radiologia. Eu estou agendando uma live também com o professor William aí para falar sobre enfermagem, primeiros socorros, que é um assunto que ele domina totalmente. Ele fez pós. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Você está querendo disputar com o meu Zeppelin? Né? Eu tenho que inventar um bordão agora. Você criou o Titanic do ar, cara. É maravilhoso isso. Fantástico. Beleza, gente? A gente está encerrando aqui. Eu agradecer a vocês dois aí pela live, pela esse prazer de estar falando sobre esses assuntos, que é muito legal. A galera gosta muito. Vou estar compartilhando, fechando o vídeo, compartilhando, deixando no IGTV, tá? Para ver toda a live por extenso legal. E lá, quem quiser comentar aí embaixo, deixar lá algumas dicas, ou falar sobre alguma coisa, ou quiser algum outro tópico, algum outro assunto que a gente não abordou, que a gente esqueceu, colocar lá para nós, que vai ser muito útil, muito legal, né? E vou deixar as dicas culturais lá que a gente falou aqui na live também, lá para o pessoal assistir aí, a gente comentar sobre essa série. Sobre o Zeppelin e assim por diante. Vou colocar no perfil da Rita, meu Hefer Leite lá, que é o perfil dela no Instagram lá, super. Tá ficando mó blogueira, Beto. Tá
Tá blogueirinha, tá maravilhoso. Hoje ela. Vários projetos, vários parceiros, tá ficando bom. Tá ficando legal, é isso daí. E vamos continuar aí. Mas obrigado aí, um ótimo sábado para todos nós. Temos 17 segundos. Isso aí, gente. Obrigada mesmo. Obrigado ao pessoal que viu, quem vai assistir depois. A todos. Tá, obrigado Beto, mesmo. valeu, hein? Tamo junto. Valeu, até mais, gente. Logo eu tô